Bom dia! Tudo bem? Na aula de geografia de hoje, nós vamos continuar o nosso trabalho sobre os mapas. Na aula anterior, nós trabalhamos sobre os tipos de mapas e os elementos que o compõem. Hoje nós vamos resgatar um pouquinho desse conhecimento e iniciaremos a falar sobre o espaço urbano. Para esse momento, nós vamos precisar de muita dedicação e empenho. Vamos lá? Vamos relembrar dos elementos de um mapa estudados na aula passada? Observe o mapa e os elementos que o compõem. Nós podemos ver o título, a legenda, o norte, a escala e a fonte. Você se lembra a função do título do mapa? Ele indica o local e o tema. A legenda serve para interpretar e ler os mapas. O norte podemos observar através da rosa dos ventos. A escala indica quantas vezes a área que está sendo apresentada foi reduzida. E a fonte indica a origem das informações coletadas para elaborar o mapa. Ainda observando o mapa, vamos praticar um pouquinho. Eu vou falar sobre alguns dados presentes no mapa e você responderá oralmente de acordo com a sua observação. Primeiro, o que a cor azul está representando? 2. Que oceanos podemos observar no mapa? 3. O que representa a estrela no mapa? 4. Localize o estado onde você mora. Como é o nome da capital do seu estado? De qual fonte as informações do mapa foram retiradas? Qual é o título desse mapa? Quais são os pontos cardeais apresentados na Rosa dos Ventos? Agora vamos registrar. Volte lá na página 43 do livro para você fazer os comandos que eu vou dizer agora. Vamos brincar de localizar capitais. Eu vou falar o que você deve fazer em cada nome que eu disser. Vamos procurar a capital, Salvador e circular. Encontraram? Agora vamos fazer um X na capital, Manaus. Encontraram? Uma dica, está na região norte, que está sendo representada pela cor verde. Vamos circular a capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Encontraram? Está localizada na região centro-oeste, representada na cor amarela. Para finalizar, vamos procurar a capital Goiânia. Uma dica, está próxima da capital Cuiabá. Muito bem, crianças. Observe essas imagens de mapas bem antigos. Um do mapa mundi de 1635 e o outro do mapa da América do Sul de 1607. Os mapas foram e ainda são importantes ferramentas de percepção do espaço geográfico. Saber ler e interpretar corretamente o mapa favorece muito a aprendizagem. Faz com que as pessoas percebam com clareza o mundo ao seu redor. Desde o início das civilizações, a leitura de mapas era um diferencial. Com o passar do tempo, as representações foram se tornando cada vez mais precisas, influenciando como o ser humano se relacionava com o meio ambiente e representando, então, cada vez mais conhecimento.
Os mapas de hoje são muito importantes, indo além da simples localização. Eles apresentam informações que instigam o leitor a interpretar cada vez mais a realidade. Observando os mapas, dá para perceber a diferença que há nos mapas de hoje com os mapas antigos. Percebam as cores, analisem os formatos. Hoje em dia, como nós vimos anteriormente, a construção de mapa é bem mais precisa, por conta dos equipamentos tecnológicos mais modernos. Nessa imagem, nós podemos perceber o uso das tecnologias na criação de mapas. Nós vimos que são utilizadas fotografias aéreas e imagens de satélites. Além da criação de mapas gráficos, essa tecnologia ela auxilia o desenvolvimento de projetos relacionados ao meio ambiente, pois espacializam as áreas desmatadas, os locais onde ocorrem problemas de poluição ou contaminação ambiental, onde houve desabamento de encostas, onde há maior número de queimadas, entre outras informações. Vamos conversar sobre a importância dos mapas para a percepção do espaço. Seção Farol. Leia a charge a seguir. Bom, acho que nossa mala está pronta. Gibis, pistola de dardos, capacete espacial e trenó. Vamos partir para o Yukon. A gente tem um mapa? Ah, é mesmo! Que bom que você lembrou. Vou pegar. A gente tem algum mapa rodoviário para o Yukon, mãe? Acho que não. Ok, aqui está o Yukon. Agora vamos procurar os Estados Unidos. Aqui está! Olha como é perto! Será uma viagem curta. Agora vamos responder as perguntas. Atividade 1. Calvin e Haroldo estão saindo de viagem, porém, eles se lembraram de que estavam esquecendo um objeto. Que objeto seria? Pense um pouquinho e responda. Se você falou um mapa rodoviário, está correto. Atividade 2. Por que você acha que esse objeto é tão importante para a viagem dos dois amigos? Registre a sua resposta. Vamos continuar a leitura. Os mapas são muito importantes para conhecer o espaço geográfico e aprender mais sobre suas diferentes características. São instrumentos que nos possibilitam conhecer melhor as características naturais do nosso planeta e também as ações das sociedades. A evolução da cartografia e, consequentemente, também a dos mapas ocorreu de forma gradual. Isso quer dizer que foram sendo desenvolvidos equipamentos e técnicas no decorrer do tempo que nos auxiliaram na elaboração e na confecção dos mapas, como a bússola. Olhando a imagem ao lado, nós podemos ver uma bússola, que é um instrumento bastante utilizado para a localização. Para fazer as atividades da página 48, vamos relembrar dos pontos cardeais. Você pode observar a rosa dos ventos. Lembre-se que a letra L está representando o lado leste, a letra o oeste, o N, o norte e o S, o sul. Agora, na atividade 1, você vai fazer o seguinte: tendo a sua residência como ponto de referência, localize o lado em que o sol nasce e indique o que tem em cada direção. Lembre-se que você deve apontar com a mão direita para o leste, onde o sol nasce, com a mão esquerda para o oeste, à sua frente está o norte e atrás o sul.
Registre o que você consegue perceber nesses locais. Pode ser objetos, pontos de referências, depende do que tem à sua volta. Na atividade 2, você aprendeu que é na legenda que inserimos os símbolos que identificam o que representamos nos mapas. Agora, identifique-os a seguir. Observe esses símbolos. Você vai registrar que local cada um está representando. O ônibus. O que o ônibus representa? O avião, a bomba de combustível, a câmera, a âncora, a máscara e a xícara. Se você visse esses símbolos pela cidade, quais locais você acha que estariam sendo representados? Pause um pouquinho o vídeo, registre, depois nós vamos fazer a correção. Se você colocou que o ônibus está representando uma parada de ônibus ou terminal, está correto. O avião representa o aeroporto, a bomba de combustível, o posto de gasolina, a câmera, o cinema, a âncora, porto, a máscara, o teatro e a xícara pode ser restaurante ou lanchonete. Na página seguinte, você pode fazer a correção dos seus registros. Na página 49, nós vamos relembrar como fazer a leitura do mapa. Nós aprendemos que para ler o mapa é importante que ele tenha alguns elementos que facilitem sua identificação. No mapa a seguir, estão faltando alguns elementos. Vamos identificá-los corretamente? Escreva nos espaços indicados quais são esses elementos e em seguida complete os quadros com os seus significados. Você vai registrar as palavras escala, rosa dos ventos, título e legenda. Na primeira, você vai registrar qual dessas palavras indica o tema e o local que está sendo representado. Depois, qual dessas palavras indica quanto a superfície da Terra foi reduzida? Depois, qual delas indica o norte? E por último, qual delas indica os símbolos e seus significados? Observe a fonte, essa legenda abaixo, limite do estado. Essa linha que há no mapa significa o limite do estado. A linha pontilhada, o limite do país. Essa bolinha, capital do estado. A estrela, capital do país. E você observando o mapa, você percebe algumas cores. Essas cores estão representando as regiões do país. A cor verde, a região norte, a cor laranja, a região nordeste, a cor rosa, região sudeste, a cor roxa, região sul e a cor amarela, região centro-oeste, onde está localizado o nosso estado. Nós vamos iniciar nossos estudos sobre o espaço urbano. Você se lembra o que é o espaço urbano? Ele está relacionado com a cidade. Observe essa imagem das páginas 50 e 51.
O espaço urbano é modificado diariamente pelas atividades humanas, por meio das transações comerciais, políticas, econômicas e interpessoais. Observe a imagem e vamos pensar um pouquinho sobre essas questões. O que está sendo retratado na imagem? O que pode diferenciar uma cidade pequena de uma cidade grande? A cidade onde você mora é classificada como pequena, média ou grande? Nessa imagem aparece o bairro de Shibuya, que é um dos principais centros comerciais e financeiros de Tóquio e possui as duas estações de metrô mais movimentadas do mundo, com milhares de pessoas circulando, tanto no bairro quanto nas estações. Tóquio é a capital do Japão e a região metropolitana de Tóquio é a maior do mundo em relação à população, pois tem mais de 37 milhões de habitantes. Como vimos, o espaço urbano está relacionado às cidades. E essas áreas, elas podem ser classificadas em pequenas, médias e grandes. Para classificar em pequenas, médias ou grandes, são considerados a quantidade de população, a quantidade de serviços oferecidos, também são considerados as intensas atividades comerciais e financeiras, além do território. Terminamos aqui a nossa aula de geografia de hoje. Na próxima aula, continuaremos o nosso estudo sobre espaço urbano e retomaremos, sempre que necessário, os assuntos trabalhados nas aulas anteriores. Faça com capricho a tarefa da página 152, se dedique bastante. Na próxima aula, nós faremos a correção dessa página. Abraço, até